Olá, bom dia, meus irmãos. Aqui mais uma vez para iniciar o nosso Nutri de hoje. Olá, bom dia, meus irmãos. E só esperando aqui o professor Israel, que já chegou aqui. Deixa eu colocar o Israel com a gente. Fala, Dom Israel, mestre. Tudo bom? Beleza? Tudo bom, cara? Tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um capítulo importante desse estudo ensinador, abençoador, didático, pedagógico, vital para a gente compreender toda a escritura, né? Vamos chamar assim. E o mais importante também, querido Israel e irmãos, é perceber que, como você disse na aula passada, cada versículo da Bíblia tem Jesus. Cada texto, cada livro aponta para Jesus. Quando a gente tem essa compreensão, eu acho que fica mais fácil a nossa relação, né, com a palavra, e também as nossas percepções, elas clareiam, né? Então é muito legal. E eu só queria começar, Israel, antes de orar por você, para já liberar, era só avisar que nós teremos mais um capítulo. Eu vou deixar o próprio Israel falar sobre isso, né? Vou deixar o próprio Israel falar sobre isso. E aí, porque assim, o conteúdo e o ensino é tão importante, tão profundo, que assim, ele não quer fazer isso assodadamente, apressadamente. Quer fazer isso com toda a pedagogia, com toda a didática que envolve a necessidade desse entendimento, né, para que a gente possa, ao final desses 3 capítulos, a gente ter uma compreensão holística, global, macro, né, de toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, né, e com esse importante aspecto, tudo apontando para Cristo Jesus, que é a essência, que é o centro da palavra, que é o centro da vida e é a suficiência da própria vida. Israel, vou abrir com oração e já passo a bola para você. Tá bom. Já tem gente chegando aqui. George. Aí, George, o que é que o George está dizendo aí? A benção, Rabi. Está pedindo a tua benção aí. E a Noemi Prachedes, querida poetisa. Bom dia, lápis e caderno. Minha atenção para um grande e abençoado aprendizado. Com certeza, querida poetisa, vai ser mesmo, com certeza. E o nosso Flávio Vitor aí mandando uma figurinha de que está ligado, estamos juntos e para aprendermos juntos, né? Vamos orar. Senhor Pai, muito obrigado. Nós te glorificamos por esse momento de aprendizado, de palavra, Senhor Deus. Nós te glorificamos pela eficácia da tua palavra, Senhor Deus, que é viva e que nos ensina, nos inspira, nos educa, Senhor Deus, nos exorta também, mas nos encoraja para essa caminhada contigo, para essa jornada contigo de uma forma madura, Senhor Deus. Recebendo de ti todo o ensino que vem da tua vida e da tua palavra para a nossa vida. Te glorificamos porque a tua palavra nos ensina para a vida, nos ensina a viver. Te glorificamos porque a tua graça se manifesta salvadora nas nossas vidas, nos educando a viver, nos ensinando a viver a partir de tudo aquilo que nós aprendemos de ti, de forma genuína e íntegra, meu Deus. E nós, nesse momento, pedimos a ti, ó Senhor, preciosas bênçãos sobre a vida do Israel, Paizinho, que o Espírito Santo, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando, falando aos nossos corações através da vida dele, que a palavra receba acolhimento, receba compreensão, para que nós possamos desenvolver discernimento e maturidade, e especialmente, Senhor Deus, para que nós possamos viver tudo isso que nós aprendemos de Ti, de uma forma íntegra e genuína, para cumprirmos o nosso propósito aqui, Senhor, que é vivermos como Teus filhos que Te revelam, que revelam as Tuas virtudes para que o Senhor seja glorificado. E o Teu ensino é parte fundamental e vital deste processo de santificação, para conhecer e prosseguir a Te conhecer, Senhor Deus, para que nós possamos ter Cristo Jesus sendo formado em nós, para que cada vez mais a gente se pareça e se assemelhe, para uma única coisa, Senhor Deus, nos parecermos contigo a tal ponto do Senhor ser visto em nós, e para a única e exclusiva glória Tua, Senhor Deus.
só para isso. Cumprirmos um propósito de filhos que na vida revelam o Pai, para que o Pai seja glorificado. Que esse ensino seja um ensino que nos ajude nesse sentido. Inspira o Israel, abençoa o Senhor Deus, ampara-o, dirige tudo aquilo que ele vai trazer para nós em forma de ensino e de pedagogia. E que possamos, ao final desta aula, Senhor Deus, estarmos melhores, Senhor Deus, na caminhada, na jornada contigo. Essa é a nossa oração no nome precioso do lindo e doce Jesus de Nazaré. Amém. 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 Glória a Deus. Mano, é contigo aí. Pode ficar à vontade para explicar um pouquinho sobre o capítulo 3. E quando você quiser trazer alguma imagem, você tenta daí, que eu acho que você consegue. Tá bom. Tá? Se você não conseguir, você me fala, que eu vou tentar daqui. Beleza? Tá bom. Bom, gente, muito primeiramente, bom dia, né? Que a paz de Cristo aí seja com todos. Como eu sempre gosto de falar, é uma alegria muito grande poder falar de Cristo, né? Algo que realmente me anima, né? Falar da sua palavra, falar daquilo que a Bíblia traz para nós. Eu sempre falo para quem conversa comigo sobre isso, que eu acho a Bíblia incrível, né? Como os textos escritos por diferentes autores, eles vão se completando e vão apontando numa mesma direção. Então, como o Nacélio aí adiantou, né, em conversa aí com a banca mestre aí do Nutri, nós decidimos fazer mais um estudo aí relacionado aos capítulos 8 e 9 de Hebreus, né? A gente vai gravar aí esse estudo e o Nacélio vai ver o jeito aí de repassar aí para vocês. Devido à densidade de assuntos que os capítulos 8, 9, pegando também o 10 ali de Hebreus, ele trata, né? Assuntos assim que são extremamente importantes para que nós possamos compreender e entender o Antigo Testamento, né? O livro de Hebreus, a toda hora ele está se referindo ao Antigo Testamento, que, como nós já vimos no estudo passado, é importantíssimo para nós, cristãos, hoje, entendermos o Antigo Testamento e fazer todos os links, certo? Então, nós iremos fazer esse terceiro estudo para que a gente possa ter mais tempo, né, para desenvolver, né, a quantidade de assuntos, né, que esses capítulos eles tratam, tá bom? Bom, um pequeno resumo, né, daquilo que a gente viu no estudo passado. Então, esses 3 estudos a respeito ali dos capítulos 8, 9, comecinho do 10 ali de Hebreus, um pequeno resumo daquilo que a gente viu. Esses 3 estudos, gente, eles são sequenciais. Então, é importantíssimo ver o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro, porque existe uma lógica sendo construída. Nós estamos construindo um raciocínio, certo? A teologia, muito mais do que imposição, ela é compreensão, né? Então, quando você compreende, você absorve, tá? Então, nós vimos no estudo passado que a Bíblia ela possui uma história central e ela possui um personagem principal, onde os textos eles vão se encaixando e se enxertando e fazendo a ligação entre toda a narrativa bíblica, né? Então, eu até falei que, quando você tem a historinha do Noé, a historinha do Abraão, a historinha do Davi, todos nós conhecemos, né? Principalmente aqueles que cresceram dentro de igreja, eles conhecem todas essas histórias. Mas essas histórias, elas não estão lá por acaso, não é simplesmente para a gente conhecer a historinha desses personagens. Elas estão lá porque elas estão dentro do contexto macro de Deus na construção da sua narrativa bíblica. Então, existe uma importância muito grande em todas essas histórias, tá? Então, a história central que a Bíblia vai contando de Gênesis a Apocalipse é o plano de Deus para a redenção, a justificação e a salvação do homem. Então, nós vimos no estudo passado que a redenção é o quê? Quando a pessoa comprava um escravo, quando a pessoa pagava a dívida daquele escravo estava livre. Então, nós vimos que esse escravo estava redimido. Então, isso é a redenção. A justificação é, diante do tribunal de Cristo, recebermos o veredito de justos. Não por nossa própria justiça, porque nós não temos justiça própria, mas pela justiça de Cristo, que trocou de lugar conosco. Nossos pecados ficam sobre ele e a justiça dele fica sobre nós. E salvação, a salvação do homem que havia sido perdido, que havia se decaído por causa do pecado. Isso tem um objetivo, porque é desejo da parte de Deus habitar no meio do seu povo, um povo santo, e ser o seu Deus. Tá? Então, existem 4 capítulos na Bíblia, gente, que eles são sem pecado, que é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22.
durante todo o restante, o pecado ele está dentro da história da narrativa bíblica. Então, em Gênesis, o homem ele tinha pleno acesso a Deus, ele conversava diretamente com Deus, ele ouvia a voz de Deus de forma audível. Em Apocalipse, lá na Nova Jerusalém, né, no final, 21 e 22, a Bíblia fala que não existirá sol, porque o próprio Deus iluminará toda a cidade e poderemos ver o seu rosto e contemplá-lo face a face. Né? Vimos também que era necessário um sacrifício, que os inúmeros sacrifícios de animais que existiam ao longo de todo o Antigo Testamento, eles eram apenas uma sombra, eles estavam apenas apontando para o maior e mais perfeito sacrifício, que era o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Também vimos que a história da libertação do povo de Israel do Egito era uma alegoria para o nosso tempo presente. Assim como Deus libertou os israelitas do cativeiro do Egito, e essa libertação ela só veio após o 10º sinal com o sangue do Cordeiro, olha só. Então, Cristo também nos redimiu do cativeiro do pecado após o sangue do Cordeiro. Né? Então, a história de Israel ela é uma perfeita alegoria para os nossos dias. Por isso que a toda hora, gente, no Antigo Testamento, você vai ver Deus, você vai ler ali Deuteronômio, a história do povo de Israel, a toda hora Deus vai estar dizendo, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, com mão poderosa. A toda hora no Antigo Testamento, Deus está falando esse refrão. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, ele está falando a toda hora ali da redenção. Vemos também um importante princípio de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, crucial para a gente entender a narrativa bíblica. Né? Paulo já vinha falando sobre esses temas antes. Ele diz o seguinte, primeiro é o natural, depois é que é o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. Devemos ter em mente também, gente, que houveram coisas que por causa da queda, por causa do pecado, o homem ele perdeu lá no Éden. Né? Coisas estas que foram e serão restabelecidas mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por exemplo, o homem ele podia falar com Deus de forma audível. Apocalipse vai nos dizer que nós veremos o rosto do Senhor face a face. O homem passou a ser mortal, ele perdeu a vida eterna, mas em Cristo nós resgatamos essa vida eterna. O homem ele deixou de participar do governo de Deus, do descanso de Deus. E nós vamos ver que em Cristo nós também resgataremos esse descanso. Então, coisas que eram propósitos de Deus para o homem, que o homem perdeu por causa do pecado, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela vai exatamente resgatar essas obras. Então, uma coisa que temos que ter em mente também é que Deus, então, se revelou ao homem ao longo da Bíblia de forma progressiva, do nível mais baixo para o nível mais alto. Ele passa dos rituais para a realidade, da sombra para a substância, do tipo para o antítipo, da profecia para o cumprimento, do simbolismo para a verdade espiritual, do natural para o espiritual, do primeiro para o segundo, do terreno para o celestial. Então, essa ideia de tipo e antítipo, gente, ela é muito forte, muito presente na Bíblia. Então, nós temos que ter essa consciência de que muitas das histórias, nós já vimos algumas no estudo passado, veremos outras hoje, teremos muitas outras ainda, que aquela história, né, o que é o tipo ela é uma pessoa, ou um objeto, ou uma própria história, que ela não tem fim em si mesma. Ela apontava para algo maior que viria no futuro. Um bem futuro, e quase sempre esse bem futuro está relacionado a Cristo, ou à sua igreja, ou ao ministério do Espírito Santo. Tá? Então, o tipo é aquilo que nós víamos naquele momento, mas que estava apontando para algo maior que viria depois. Inclusive, a gente citou como exemplo a história de Melquisedeque, que está lá em Gênesis 14, do nada ele aparece, mas a Bíblia fala que ele era um sumo sacerdote do Deus Altíssimo que veio com pão e vinho. Né? Então, a história dele se concentra ali em poucos versículos, mas está ali para quê? Para que mais na frente o autor de Hebreus venha nos explicar que Cristo é um sumo sacerdote não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. E foi Cristo que nos veio com pão e vinho. Então, são inúmeros os tipos. Davi, o rei Davi, também é um tipo de Cristo. Né? O grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Davi também foi ungido rei, sacerdote e profeta.
assim como Cristo tinha esses 3 unções, rei, sacerdote e profeta. Davi foi alguém que foi humilhado quando Saul estava atrás de matar Davi, e depois ele foi exaltado como um grande rei. Assim também ocorreu com Cristo. Aqui na terra ele foi humilhado pelos homens, mas hoje ele está sentado à destra de Deus. Então a história de Davi é maravilhosa, mas não é o nosso foco no momento, ficará para uma outra ocasião. Mas também Davi ele é um tipo de Cristo. Então os tipos e os antítipos eles estão muito presentes, né, espalhados e pulverizados ao longo de toda a Bíblia. Então é muito importante, ao lermos a Escritura, principalmente ali no Antigo Testamento, termos isso em mente, que as histórias, boa parte delas, elas não são apenas local, elas estavam dizendo uma mensagem muito maior. Ok? Então, o que é que acontece? O plano de Deus, ao longo da Escritura, era o plano de redenção, o plano de justificação, um plano de salvação, porque é do desejo de Deus, né, habitar no meio do seu povo. Então, quando Deus foi revelando esse plano progressivamente, Deus fez isso na forma de alianças. A aliança, gente, é a espinha dorsal em toda a narrativa bíblica. A aliança era uma maneira de Deus dizer, olha, eu vou cumprir o que eu estou falando. Eu estou prometendo e eu vou fazer isso na forma de aliança, para garantir que aquilo que eu estou dizendo, eu vou cumprir, né? Então, a aliança, gente, é algo inquebrável, é algo que não tem fim. Você não consegue ver o fim de uma aliança. Então, Deus prometia e ele várias vezes falava, olha, essa é uma aliança perpétua que eu faço com vocês, essa é uma aliança eterna que eu faço com vocês. Então, você não consegue identificar onde é que é o fim da aliança, você não tem. Então, as alianças que Deus faz ao longo da Bíblia, elas formam a espinha dorsal para que a gente possa entender a narrativa bíblica. Então, Deus revelou esse plano global fazendo alianças com os homens ao longo das Escrituras. As alianças revelam tudo aquilo que Deus queria realizar no meio de seu povo, e mais além. As alianças eram a garantia de que Deus cumpriria tudo aquilo que ele estava revelando. Em seu nível mais básico, a aliança apresenta o desejo de Deus de iniciar um relacionamento com os homens, criado à sua imagem e semelhança. Isso se reflete no repetido refrão da aliança que também vamos encontrar por todo o Antigo Testamento. Por várias vezes, ao ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus falando o seguinte: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aí você passa mais um pouquinho as páginas da Bíblia e está lá Deus repetindo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Passa mais um pouquinho, está lá o refrão: e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então gravem esta frase, porque isso é um desejo de forma expressa de Deus, que ele quer se relacionar com o seu povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, em essência, uma aliança diz respeito ao relacionamento entre o Criador e sua criação. A ideia pode parecer simples, mas as implicações das alianças, das relações de aliança entre Deus e a humanidade são vastas. As alianças são centrais e fundamentais para toda a estrutura da narrativa bíblica. É impossível entender plenamente as Escrituras e delas extrair a correta conclusão e interpretação teológica sem compreender que todas as alianças bíblicas elas se desdobram ao longo do tempo e têm o seu cumprimento e finalidade em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Todas as alianças, gente, que Deus fez ao longo da Bíblia, elas apontam e se cumprem em Jesus Cristo de Nazaré. Deus não se revelou de uma vez nas Escrituras, mas ele fez isso progressivamente. Ao longo das Escrituras, nós poderemos perceber que Deus fez 7 alianças com os homens. A aliança com a criação, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança do Monte Sinai com Moisés e os israelitas, a aliança com a tribo de Levi, a aliança com o rei Davi e a nova aliança em Jesus Cristo. Mas, gente, na verdade, todas essas alianças, elas representam uma só aliança. A aliança de Deus com os homens, a aliança da redenção, a aliança da justificação, a aliança da salvação, para que ele, o próprio Deus, habite no meio do seu povo, um povo santo, porque Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Mas é Deus que nos santifica, né? Porque todas essas alianças, gente, elas apontam, simbolizam
prevêem e se cumprem em Jesus Cristo de Nazaré. Então, ao longo da Escritura, nós perceberemos 7 alianças, mas essas 7 alianças, na verdade, é uma só aliança. Por isso que várias vezes na Escritura, você vai ver Deus falando, a minha aliança vos dou. E ele faz a aliança ou com Abraão, ou com Moisés, a minha aliança vos dou. Assim como na Trindade nós temos 3 que são um, no casamento nós temos 2 que são uma só carne, nas alianças nós temos 7 alianças, mas que representam, na verdade, uma só aliança. A aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com a criação, uma aliança de redenção, uma aliança de justificação, uma aliança de salvação, para que um Deus santo possa habitar no meio de um povo santo. Uma vez que Deus não se revelou em um único ato de modo completo, mas progressivamente, então devemos ter o cuidado de analisar cada uma das alianças, primeiramente em seu contexto imediato, e depois relacionar essa aliança específica com o que vem em seguida, observando como ela se cumpre em Cristo. Como ela se cumpre em Cristo. Então, as alianças, elas nos dão um contexto em que reconhecemos a unidade das Escrituras em meio à sua extraordinária variedade. Sem o entendimento correto da natureza das alianças bíblicas e de como elas se relacionam entre si e de como elas se enxertam no todo, não seremos capazes de discernir devidamente a mensagem da Bíblia e, portanto, a autorrevelação de Deus que tem Cristo como centro e ápice. Todas as alianças bíblicas, gente, elas convergem para o plano de Deus para a redenção, justificação e salvação do homem através da aliança da cruz de Cristo. Então, nós vamos perceber que muito daquilo que Deus prometia nas outras alianças, elas vão ter o seu cumprimento a partir da aliança da cruz, a partir da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As promessas estavam feitas, mas elas vieram se cumprir a partir de Cristo. Quando você pega a sua Bíblia ela vai estar dividida em Antigo Testamento e em Novo Testamento. O mais correto seria Antiga Aliança e Nova Aliança. Essa antiga aliança a qual a Bíblia está se referindo se refere-se à aliança feita com Moisés no Monte Sinai, que nós vamos gastar, o nosso terceiro estudo vai ser exatamente focando nessa aliança, que tem um papel central em toda a Escritura Bíblica. E a nova aliança é a aliança na cruz do Calvário. Agora, precisamos compreender de início que uma nova aliança ela não é uma outra aliança. Imagine uma casa velha que você entra para reformar. Então, você troca o piso da casa, você pinta as paredes, você muda o revestimento, você troca os azulejos, você coloca gesso, você dá uma nova roupagem, firmada em melhores materiais. É a mesma casa. Porém, você tem agora uma casa nova. Então, a relação entre as alianças do Antigo Testamento e a Nova Aliança é mais ou menos assim. Os fundamentos, a estrutura, o alicerce da Nova Aliança, ele já estava colocado nas alianças antigas. Na verdade, a Nova Aliança ela vai cumprir tudo que as alianças antigas estavam dizendo. Ok? Então, as alianças bíblicas, elas convergem para o plano de Deus na cruz do Calvário. Então, primeira aliança, a aliança com a criação. No princípio da criação de todas as coisas, lá em Gênesis, em seu ato criador, Deus estava fazendo uma aliança com a sua criação. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus deu ordens à sua criação,
que mais tarde essas mesmas ordens elas foram reafirmadas a Noé após o dilúvio. Né? Quando vem o dilúvio, que apenas 8 almas se salvaram, ali é como se estivesse dando um restart na criação. Então, tudo aquilo que Deus tinha feito no início, ele fala novamente para Noé. E em Gênesis 8, 22, né, para quem gosta de estudar escatologia, Deus afirma algo muito interessante. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então, Deus estava fazendo uma aliança com a criação, aliança essa duradoura até o último dia. Em Gênesis 1, 26 a 28, nós vamos ter a criação do homem. Disse Deus, façamos, no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, ó. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 2, de 19 a 20, havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. Então, Deus cria todas as coisas e chama Adão. Adão, vem cá participar do meu governo. Deu nome aos animais. Aquilo que você disser, assim será. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Então, na criação, Deus cria todas as coisas, mas chama o homem para participar do seu governo. Então, depois de fazer isso, né, depois de concluir a sua obra, a obra da criação, a Bíblia diz lá em Gênesis 2:2 que Deus descansou no 7º dia. Gente, alguns pontos aqui, certo? Primeiro, a numerologia é uma coisa que também está muito presente na Bíblia. Inclusive, para que se possa, por exemplo, estudar o Apocalipse, eu recomendo fortemente, primeiro, se estude numerologia bíblica, porque vários números irão aparecer no Apocalipse. O 12, o 24, o 7, o 3, o 5, o 666. Então, é importantíssimo que a gente estude essa numerologia. E o estudo dessa numerologia, ela parte principalmente ali do tabernáculo. Quando Deus deu o tabernáculo a Moisés, o próprio Deus, ele deu a dimensão de todos os objetos que existem no tabernáculo. O próprio Deus, nada saiu da cabeça do homem. Então, é fundamental entender o tabernáculo, o que cada objeto do tabernáculo significa, e a numeração, as medidas daquele objeto. Isso vai ter um relacionamento direto com o livro de Apocalipse. Então, antes de estudar Apocalipse, é importantíssimo, primeiro, focar e se concentrar ali no tabernáculo. Então, o número 7, talvez seja o mais famoso de todos e conhecido, que está realmente muito espalhado ao longo da Bíblia, ele é o número da perfeição. Então, todas as vezes que você ouvir 7 ou múltiplos de 7, isso está relacionado a algo que é perfeito, algo que é divino. Ok? Então, aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece Deus falando, ou a Bíblia falando a respeito do 7º dia, que é o sábado. Então, a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Gente, logicamente, quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, a Bíblia não está dizendo, Deus se cansou, porque ele falou essa meia dúzia de palavras, e Deus disse que aconteceu. E Deus disse que aconteceu. E ele ficou cansado e precisa de uma rede para descansar. É lógico que esse descanso não significa isso. Por sinal, a palavra sábado, né, o Shabat, quer dizer descanso. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia algo sobre o sábado, tenha em mente que sábado significa descanso. Gente, a Bíblia por 135 vezes, ela vai falar a respeito do sábado. E a sua grande maioria é Deus falando. Olha o meu sábado, guarde o meu sábado, porque é dia santo.
Interessante que eu cresci na igreja, né? E toda vida que eu li o Antigo Testamento, eu via isso. Poxa vida, toda hora no Antigo Testamento, Deus está falando do sábado, para guardar o sábado. Por que a gente não guarda o sábado? E eu ficava aquilo comigo. E às vezes perguntava a um, a outro, alguém da escola dominical e tal, e ninguém nunca me sabia responder direito. Geralmente o que o pessoal falava era algo do tipo, não, mas agora é o domingo, o dia do descanso, porque Jesus ressuscitou no domingo, e normalmente ficava algo em torno disso. Eu achava muito vago, até porque a Bíblia não fala nada a respeito dessa questão do domingo, né, de o dia de descanso se tornar o domingo. Isso veio com o imperador Constantino, no ano 320, alguma coisa, depois de Cristo. Né? Então, na verdade, não é por causa disso. E eu ficava sempre com aquilo comigo, essa questão do sábado. Se Deus fala tanto no sábado, então por que de fato a gente não guarda o sábado? Existe alguma coisa aí. Eu sou assim, irmão, eu vou estudando a Bíblia, vou lendo a Bíblia e eu fico a toda hora me fazendo perguntas. Por que disso? Por quê? Então, enquanto eu não entendo, às vezes eu já procuro de imediato, tento fazer uma pesquisa e tal, às vezes eu não tenho tempo, deixo ali em stand-by. Não, isso aqui eu deixo para em algum momento oportuno eu estudar isso aqui. E o sábado era uma coisa que eu sempre tinha em mente, mas por que, gente? Sempre, às vezes, Deus fala uma coisinha, tem um versículo na Bíblia, e aí já gera um braço da teologia estudando aquilo ali, e eu ficava com aquilo dentro de mim. Existe alguma coisa aí. Existe alguma coisa aí. Então, Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus, ele descansou porque ele tinha acabado a sua obra. Finalizado. Fim. A minha obra está completa. Que obra? A obra da criação. Então, quando Deus finaliza a obra da criação, Deus descansou. E era propósito de Deus que o homem participasse desse descanso. Então, por ter terminado a sua obra, Deus separou e santificou o sétimo dia como um dia especial de descanso. Então, esse descanso, gente, ele se refere à sustentação de todas as obras da criação e ao governo de Deus, o governo do próprio Deus, a qual ele criou o homem para participar. Quando Deus cria o homem, ele chama o homem para participar do seu governo. Olha, Deus, dê nome aos animais. O nome que você der, assim o será. Então, quando a Bíblia fala em descanso, refere-se à sustentação de todas as coisas que Deus criara e ao governo de Deus sobre todas as coisas. Desde o início, lá no Éden, Deus procura se relacionar com o homem. Eles tinham um momento específico para isso. Quando as cores do céu se juntavam, formando a mais bela pintura em tons de azul, laranja e rosa, Adão recebia a visita de Deus no jardim para um momento de comunhão e intimidade na viração do dia. O homem se relacionava diretamente com Deus, sem intermediários. Sem intermediários. No Antigo Oriente, gente, instalar uma estátua do rei em determinado local equivalia a proclamar o domínio daquele rei sobre a área em que a estátua foi erigida. Então, existia aquela estátua naquela região para dizer quem era o governador, quem dominava, quem mandava naquela região. A imagem significava que ele era o governante daquela região. Portanto, o ser humano é colocado no meio da criação como uma espécie de estátua de Deus, como uma prova que Deus é o Senhor da criação. A consumação de toda a criação ocorreu no sétimo dia, quando Deus descansou de sua obra. O homem era convidado a participar do descanso sabático e da alegria sabática que Deus dá. O objetivo de Deus era fazer com que o homem participasse do seu descanso. Deus dá poder ao homem para governar sobre toda a sua criação, e o homem possui um relacionamento e comunhão espiritual com Deus. Todos os dias, ao cair da tarde, Adão conversava com Deus, Adão tinha livre acesso a Deus e conseguia escutar Deus de forma audível. Entretanto, o que acontece? O homem peca, o homem quis ser como Deus. Às vezes a gente pensa que o pecado de Adão e Eva foi só um pecado de desobediência, mas se você ler bem o texto, o que a serpente propõe, se você comer do fruto do bem e do mal, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então o homem quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então seus olhos se abrem, viram que estava nus e passam a ter o conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, o que o homem estava dizendo era não para o governo de Deus e sim para o seu próprio governo. Gente, vivemos no mundo criado por Deus, mas governado pelos homens. O que é que Deus faz? Deus sacrifica um animal para
para com a pele desse animal cobrir as vergonhas de Adão e Eva, expulsa o homem do paraíso, o homem passaria a se alimentar do suor do seu rosto e a terra passaria a produzir cardos e abrolhos. E aí Deus coloca 2 querubins ao lado do Oriente, né, que é o lado leste, preste atenção nisso aqui, como a Bíblia, os mínimos detalhes, gente, lá na frente a gente vai ver relação com isso aqui. Então, Deus coloca 2 querubins ao lado do Oriente, na entrada do jardim, proibindo, a partir de então, a entrada do homem no paraíso. Então, a partir daquele momento, o homem passa a ser um ser mortal, o livre acesso que o homem tinha a Deus, ele foi perdido, o descanso, né, o governo de Deus, que Deus havia preparado para o homem, fora perdido. Olha as implicações que o pecado tem, né? Porém, em Gênesis 3, de 14 a 15, nós iremos ver a primeira vez que a Bíblia fala diretamente sobre Jesus Cristo. Deus amaldiçoou a serpente, que era uma figura de Satanás, Apocalipse vai nos dizer isso, e nos deixa uma promessa. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Preste atenção, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da serpente e a semente da mulher. Aqui, Deus estava falando de Satanás, estava falando de Cristo, a semente da mulher. Interessante como Deus ele se atenta aos detalhes, né? Por que não é da semente do homem, da semente do Adão? Porque a semente do Adão, gente, passa o pecado. No estudo anterior, eu falei que Adão, a palavra Adão, ela quer dizer humanidade. Quando Adão pecou, a humanidade pecou. E esse pecado adâmico ele é transmitido a todos os homens. Por isso que não poderia ser da semente do homem, teria que ser da semente da mulher. Então Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Tem alguma coisa aí. Deus aqui está dizendo que haverá 2 sementes ou famílias espirituais no mundo. Uma família é a semente espiritual de Satanás. Satanás é o pai espiritual de todos aqueles que seguiram os caminhos do mal para satisfazer desejos e prazeres egoístas. Eles amam as coisas deste mundo e louvam aos homens mais do que a Deus. São homicidas e mentirosos. Eles adoram no templo do materialismo, do orgulho, da cobiça, da autogratificação, da mentira e ignoram a verdade de Deus. Em João 8,44, Jesus falando para os escribas e fariseus, ele disse o seguinte, falando para os escribas e fariseus, tá, gente? Escribas, fariseus, saduceus, eram a elite teológica da época de Jesus, ok? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Efésios 2:3 fala o seguinte, preste atenção que esse texto de Efésios também é um texto importante. Todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós andávamos satisfazendo o desejo da nossa carne e éramos, por natureza, filhos da ira. Deus estava dizendo que iria existir uma inimizade, uma guerra espiritual entre a semente da serpente e a semente da mulher. Paulo nos diz em Efésios 6,12 o seguinte, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás iria ferir o calcanhar da semente da mulher, ou seja, Satanás iria abatê-lo, machucá-lo, afligi-lo, ele seria levado ao matadouro como ovelha muda perante seus tosqueadores, escarnecido, desdenhado, cuspido, ferido, oprimido, sua força iria se esvaziar, seus ossos sairiam de suas juntas, seu corpo seria perfurado, dos seus poros brotariam gotas de sangue, na sua cabeça entraria uma coroa feita de espinhos, a força dele foi tirada como água, a cabeça derretia como cera, sua força secava como barro exposto ao sol, sua língua cerrou-se em sua boca, e seus ossos projetavam-se para fora do seu corpo. O seu calcanhar foi ferido,
Esse texto ele foi tirado de Salmos, capítulo 22, versículo 14 a 19. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículos 12 e 13, temos uma passagem messiânica da cruz. Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim num dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Gente, isso aqui é fantástico. Quando alguém é crucificado, o seu corpo ele enverga para frente, né? O peso, o seu corpo enverga. E a pessoa ela só tem sustentação ali nas mãos, mas a sustentação do seu corpo todo vai estar onde? Nos pregos. E esses pregos eles estão onde? Exatamente ali no tornozelo, na região do calcanhar. Então, quando alguém é crucificado e seu corpo enverga, então a tendência da pessoa crucificada ela é empurrar o seu corpo para cima para tentar respirar. E nesse ato de ela tentar, o único ponto de apoio que ela tem é o calcanhar. E ela faz isso para tentar levar mais ar para os seus pulmões. Então, esse ato de forçar os pés machuca o calcanhar. O que é que os soldados romanos eles faziam, né? Eles tinham o hábito de quebrar os joelhos dos crucificados para acelerar a sua morte. Porque na hora que o crucificado então ia se apoiar, o joelho estava quebrado. Né? E ele não tinha onde se apoiar, e então ele acabava morrendo sufocado, com falta de ar. Mas quando eles foram fazer isso em Cristo, ele já estava morto. E não fizeram isso em Cristo. João 8, 32, 33 relata isso. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, né? Está falando aqui do primeiro ladrão, e ao outro que com ele fora crucificado. Ou seja, eles quebraram os joelhos do primeiro ladrão, quebraram do segundo ladrão, mas quando foram fazer isso em Cristo, ele já estava morto, e não o fizeram. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Por que isso? Isso ocorreu para que se cumprisse o que estava previsto já lá em Êxodo 12, 46. O cordeiro será consumido em uma mesma casa. Tu não levarás nada da sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Gente, o capítulo 12 de Êxodo é Deus dizendo o que seria a Páscoa. Jesus cumpriu a Páscoa nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. No dia 10 do primeiro mês, eles deveriam escolher um cordeirinho. E esse cordeirinho ele tinha que passar ali 4 dias ali morando, 4 ou 5 dias ali morando no seio da família. Porque esse cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem nada. Então ele ficava ali habitando com a família para poder a família visualizar esse cordeiro para ver se de fato ele tinha algum defeito. Esses 4 ou 5 dias é exatamente o tempo em que Jesus entra em Jerusalém no jumentinho, né, a entrada triunfal. E quando ele chega em Jerusalém, o que é que vai acontecer? Né? Prendem Jesus, leva para Pilatos. Pilatos, não, eu não vejo nele defeito algum. Leva para Herodes, não, eu não vejo nele defeito algum. Leva para um, leva para outro, não tem defeito, não tem defeito, não tem defeito. Nos mínimos detalhes, gente, Jesus cumpriu a Páscoa. Isso também ocorreu para que se cumprisse aquilo que estava predito em Salmos 34, 20. O Senhor preserva-lhe todo o seu ser, nenhum osso sequer é quebrado. Então, nenhum osso de Cristo ele foi quebrado. Estávamos naquele dia diante do evento mais solene de toda a história da humanidade. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas uma mordida no calcanhar pode até doer, mas é um ferimento na cabeça que é fatal. Gênesis 3,15 estava falando da cruz, daquele que triunfou sobre a morte e pisou na cabeça da serpente. Colossenses 2, 14 e 15 nos diz: Jesus cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus triunfa na cruz, ele derrota Satanás e nos liberta do cativeiro do pecado que nos aprisionava. Estávamos sendo redimidos. Em sua ressurreição, Cristo está esmagando a cabeça da serpente. Efésios 4:8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em Apocalipse 20:10, Deus revela o fim da serpente. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre.
onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No final, a semente da mulher prevalecerá, e todos os que tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro reinarão com ele em vida. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, um conflito foi estabelecido entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Deus é um Deus santo, gente. Ele não pode coabitar com o pecado. E o caminho para desfazer esse conflito não é o das religiões, nem o das boas obras, nem o das justiças humanas. O caminho indicado por Deus é um só, que é Cristo e sua obra expiatória na cruz do Calvário. Era necessário um sacrifício. João 14,6 fala que há um só caminho, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hebreus 9,12 fala que há um só sacrifício através do qual se efetuou uma eterna redenção. Quando Jesus morre e ressuscita, ele estava nos redimindo. Por isso que lá em João, lá em Apocalipse, fala assim, Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, já estava no plano de Deus a cruz. Quando Adão e Eva pecam, Cristo os cobre com a pele de animal, Cristo já estava ali. Quando Deus dá a promessa em Gênesis 3,15, no início, na criação do mundo, Jesus já estava ali, a cruz já estava ali. Quando Deus sacrifica o animal e cobre as vergonhas de Adão e Eva, Cristo já estava no plano de Deus. Cristo é o sacrifício que o mundo precisava. Era necessário um sacrifício. Quando Deus entregou a lei a Moisés, uma das 10 palavras, a gente conhece como 10 mandamentos, tá, gente? Mas a Bíblia não usa essa expressão. Maneira didática de a gente aprender. Mas a Bíblia chama de as palavras. Ele nem usa assim as 10 palavras, ele chama de as palavras. Tá? Então, um desses mandamentos, que Deus dá a Moisés, fala a respeito do sábado. Lembre-se, sábado é descanso. E quando o homem peca, aquele descanso que Deus tinha criado o homem para participar dos seus descansos, o homem perdera por causa do pecado. E como eu havia falado para vocês, essa questão do sábado foi algo que por muitos anos existe alguma coisa aí, não é possível. 135 vezes na Bíblia existe algo de especial aí. E aí, então, vamos para Deuteronômio, preste bem atenção a essa passagem, Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15, gente. Aí está a chave para a gente entender o sábado. Vou repetir, Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Está na lei, gente. A gente quer estudar para entender a Bíblia, a gente tem que partir para o Pentateuco. O Pentateuco tem uma riqueza muito grande. Então, uma das leis de Moisés diz o seguinte: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora vem a chave, tá, gente? Preste atenção, Deus falando a questão do sábado, claro, o sábado é um dia santo, tal. Na mesma passagem, no mesmo trecho, lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Vou repetir. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, é uma justificativa, gente. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Vou repetir. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Gente, o que é a história da libertação do Egito? Deus os redimindo. Deus os redimindo do cativeiro do Egito. Ok? Então, Deus está falando aqui de redenção. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, o dia de sábado, gente, esse dia especial de descanso, era um lembrete ao povo do fato de que Deus era o Criador do universo, bem como aquele que os redimiu do Egito.
Deus fez por Israel o que Israel não poderia fazer por si mesmo. Ele a redimiu com poder e pelo sangue do Cordeiro Pascal. Eles eram escravos no Egito e não podiam se redimir, eles não podiam se libertar por força própria. Eles poderiam, então, descansar no que Deus havia feito por eles. O faraó foi derrotado, a vitória foi deles, a luta acabou. Agora eles tinham um dia inteiro para descansar de seus trabalhos e meditar na bondade de Deus, na obra de Deus, na criação e na redenção. O sábado seria um lembrete semanal de que Deus era o Criador de todas as coisas e de que os havia libertado do cativeiro do Egito. O sábado era um momento especial para agradecer a Deus sobre as duas obras realizadas, a obra da criação e a obra da redenção. Essa redenção, já sabemos que era uma alegoria para a redenção que viria em Cristo Jesus. O sábado também era um sinal especial da aliança de Deus. Olha o que é que Deus diz lá em Êxodo 31:12. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala também aos filhos de Israel dizendo, certamente guardarei os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado era um sinal da aliança. Era um dia separado para que os israelitas meditassem na obra de Deus, a obra da criação e a obra da redenção. O sábado era um lembrete semanal de que Deus os redimiu por sua própria vontade. Ele os separou para si mesmo e iria aperfeiçoar ou realizar as coisas que eles diziam respeito. O sábado do Antigo Testamento, gente, era apenas uma sombra de um bem futuro. E que bem futuro era esse? O Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a realidade do sábado. Gente, quando você vê uma sombra, imagine que você vê uma sombra de uma pessoa, mas você não sabe que pessoa é essa, você está vendo só a sombra. É que você logo pensa, bom, tem uma sombra, existe algo ali, existe uma pessoa ali. Ou mesmo que seja a sombra de um objeto. Você está vendo a sombra, sabe que tem alguma coisa ali, mas você não consegue identificar o que é aquilo ali. Ou pelo menos se você tem uma ligeira impressão, mas está embaçado, você não consegue identificar direito o que é aquilo ali, né? Então, só olhando para a sombra, você não consegue identificar a realidade das coisas. Pois bem, o que é que diz Paulo lá em Colossenses 2, 16 e 17? Portanto, irmãos, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O sábado, gente, era uma sombra de Cristo. Cristo é a realidade do sábado. Cristo é a verdadeira realidade. O sábado apenas apontava para Cristo. Assim como o sábado, ele fala que aqui as festas da lua nova também. A gente vai dar uma pincelada, mas só adiantando. Quando Deus entregou a lei a Moisés, ele também disse aos israelitas 7 festas que os israelitas eles deveriam cumprir, né, e celebrar anualmente. Era um pacotão de 3 festas, depois mais um, depois outro pacotão de 3 festas. Gente, todas as 7 festas, Deus estava mostrando de forma clara como um teatro, como uma forma de teatro ao ar livre, a história da redenção. Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais a história das festas, mas as festas, elas estavam mostrando de forma visível a redenção. A primeira festa era a Páscoa. O que foi a Páscoa? Jesus crucificado. Então, quando Deus criou o homem, seu objetivo era que o homem participasse do seu descanso, isto é, do seu governo. Mas quando o homem peca, ele perde essa conexão com Deus e passamos a viver não mais num mundo governado por Deus, mas num mundo governado pelos homens. Aí vem o texto de Hebreus 4, gente. Hebreus capítulo 4, versículos de 4 a 11. Esse texto, ele é todo retirado do Salmo 95. Certo? O autor de Hebreus, ele simplesmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V do Salmo 95. O texto diz assim, Hebreus 4, de 4 a 11. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu descanso.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, está se referindo ao Salmo 95, então, determina hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu descanso, Jesus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que é que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Deus tinha dado aos israelitas a promessa de Canaã, a terra que emana leite e mel. Moisés conduziu o povo durante o deserto, mas quando eles chegaram, né, às portas de entrar em Canaã, Deus não permitiu que Moisés entrasse, e foi Josué que guiou o povo. Então, a terra que emana leite e mel não é o verdadeiro descanso para o povo de Deus. É isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Olha, se Josué lhes houvesse dado, então, o descanso, por que Davi, muito tempo depois, iria falar de um outro descanso? Não faria o menor sentido, porque Josué já teria dado descanso para o povo de Deus. Então, se Davi, muito tempo depois, está falando de um descanso, é porque existe um descanso para nós. Então, assim como Deus descansou da sua obra, qual era a obra de Deus? A criação. E Jesus descansou também da sua obra, qual era a obra de Jesus? A redenção. Existe um descanso para nós. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O descanso que havia sido perdido no Éden por causa do pecado, nós obtemos de volta por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Assim como Deus descansou da sua obra, a criação, e Jesus também descansou da sua obra, a redenção, há ainda um descanso para o povo de Deus. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 12:8, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Existe um descanso para nós, a qual Jesus Cristo é o Senhor. É interessante, gente, que o sábado, na lei de Moisés, era algo tão sagrado que quem não cumprisse o sábado, a pena era a morte. Poxa vida, lá em Números 15, ele relata de um homem que estava catando lenha no sábado. Chegaram para Deus, o que é que nós devemos fazer? Certamente, qual a resposta de Deus? Certamente morrerá tal homem. Por que o sábado era algo que merecia a morte? Por aquilo que ele simbolizava. Quando o homem dizia não ao sábado, quando o homem estava dizendo, não, eu não quero o sábado, ele não estava rejeitando o sábado, ele estava rejeitando a redenção, que é aquilo que o sábado simboliza, a redenção em Cristo. Por isso que ele era penalizado com a mais alta pena, a morte. O que é que nós devemos fazer com esse homem que não quer? Certamente morrerá tal homem. Aquele homem que não aceitar a obra redentora de Cristo na cruz, certamente morrerá tal homem. Então, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o descanso que outrora havia sido perdido, ele é recuperado. Ainda há um descanso para nós, para o povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, derramado na cruz do Calvário. Jesus estava apresentando ele mesmo como a verdadeira realidade do sábado, quando ele disse em Mateus 11, 28-30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O sábado era muito mais do que apenas um dia para os judeus descansarem. Era um sinal da aliança da redenção. Lembra? Redenção, justificação, salvação. Era um sinal da aliança da redenção de Deus com os israelitas. Do dia em que o próprio Deus os redimiu do cativeiro do Egito. Isso era um símbolo, era uma alegoria para aquilo que Cristo iria fazer conosco na cruz do Calvário, nos redimir do cativeiro do pecado. Por isso existia uma pena tão severa para quem não guardasse o sábado, pedindo com pena de morte. Quem dizia não ao sábado, estava dizendo não para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário.
O interessante, gente, é que existiam também vários outros sábados na Bíblia. Não era apenas o sétimo dia. Lembra o sete? Perfeição? Não era apenas o sétimo dia. Por exemplo, nos dias das festas solenes, as 7 festas que eu citei agora há pouco, todas as vezes que iriam ocorrer uma dessas festas, não importava que dia da semana essa festa caísse, aquele dia também era um sábado ao Senhor. Deus, toda vida que dava festa, dizia, olha, o dia do Pentecostes aqui vai ser um sábado ao Senhor. A festa do tabernáculo é um sábado ao Senhor. Por que isso? Porque as 7 festas, elas estão relatando a história da redenção. Então, o sábado, gente, é um símbolo da redenção, a aliança de Deus para com os homens. A Bíblia relata que a cada 7 anos, por isso que eu amo o livro de Levítico, eu sempre gosto de falar que é o meu livro preferido na Bíblia, é o livro de Levítico, porque o livro de Levítico ele traz todo o cerimonial que Deus tinha dado a Moisés, e todo esse cerimonial está falando de Cristo. Então, quando Deus deu a lei, ele deu, por exemplo, alguns ordens no seguinte sentido, olha, 6 anos vocês vão trabalhar na terra, mas o 7º ano será um ano de descanso. Você não vai fazer nada. E como é que nós vamos comer nesse 7º ano? Confie na minha obra. Eu vou prover. A obra é minha. Eu é quem vou fazer. Era apenas um símbolo, gente. A Bíblia também relata, olha aqui, esse aqui é fantástico. A Bíblia também relata o ano do jubileu. Após 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. Após 49 anos, o 50º ano era chamado o ano de jubileu. O ano de jubileu era uma ocasião onde todas as dívidas, todas as penas dos israelitas eram perdoadas. E os escravos eram libertados. Mas, claro, impossível. Levítico 25, de 8 a 13, diz o seguinte: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Preciso fazer uma pausa aqui. Gente, é tudo muito perfeito. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. Gente, essa data, o mês 7º, no dia 10, era o dia do Yom Kippur. Era o dia do perdão de toda a nação. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote ele poderia entrar no Santo dos Santos para fazer o cerimonial de perdão do povo. Era o mês 7, no dia 10. Olha o que é que Deus está dizendo. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Ou seja, a partir desse dia, que era o dia do perdão dos pecados, o dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que dele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Então, no ano do jubileu, gente, era o ano do perdão. Era o ano da redenção. Onde todos eram perdoados, os escravos eram libertados. Concluímos, portanto, que desde a criação do mundo, Deus já tinha em mente um povo santo que reinaria com ele sobre todas as coisas, que participaria do seu descanso, do seu governo. Romanos 5,17 diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, o Jesus Cristo de Nazaré. Gente, Jesus está em todas as páginas da Bíblia. Jesus está em todas as páginas da Bíblia. Então, o sábado, gente, o que o sábado estava dizendo era a redenção, a aliança da cruz do Calvário. Segunda aliança, a aliança com Noé. Após a criação e a queda do homem, a humanidade então começa a crescer. Em Gênesis 6:2, e aconteceu que, como os filhos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A humanidade cresce, e com ela também cresce a corrupção dos homens. Aí em Gênesis 6,15, Deus vai dizer: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade continuamente. Gênesis 6, de 11 a 12, vai dizer: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha só, que coincidência, né? Com os dias de hoje. Não é coincidência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Em Gênesis 6, de 8 a 9, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Por causa que o pecado enchia a terra, Deus então resolve enviar juízo sobre a terra através do dilúvio. Mas proveu uma salvação. Todos aqueles que entrassem na arca seriam salvos. Noé, sua família e um casal de cada espécie de animais. Gente, a arca era um símbolo de salvação. A arca era um símbolo de Jesus. Por 3 vezes na Bíblia, nós vamos ver a aparição de uma arca. Por 3 vezes na Bíblia. Nós temos a arca de Noé. A mesma palavra hebraica é usada para Moisés. Quando a mãe de Moisés colocou Moisés no rio Nilo, ela colocou Moisés dentro de... Não foi um barquinho. Foi a mesma palavra hebraica para arca. A mesma arca de Noé. Então, a mãe de Moisés colocou Moisés dentro de uma arca. E o terceiro objeto é a arca da aliança, que ficava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. Gente, a arca da aliança era o principal objeto de todo o Antigo Testamento. A ponto de quem tocasse nela, que não fosse dentre os levitas, morreria na hora. A arca da aliança representa Jesus de Nazaré. Observe que todas essas 3 arcas, elas estão em contextos de salvação. A arca de Noé, quem entrou na arca foi salvo. A arca que salvou Moisés e a arca da aliança que representa o Jesus Cristo de Nazaré. Gente, a história de Noé, ela é uma perfeita alegoria para o nosso tempo presente, uma figura, uma sombra. A arca representava a salvação vindo da parte de Deus para um mundo em iminente juízo. E não sou eu quem está dizendo isso, não, é a Bíblia. 1 Pedro 3, de 20 a 21, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva. Olha o que Pedro está dizendo. Assim como a arca era o objeto de salvação, Jesus é a nossa salvação para um mundo em iminente juízo. A arca de Noé, a história, gente, não é só a historinha do Noé. Ela é uma alegoria para nós. Veio o dilúvio, o juízo de Deus, e todo ser vivente que estava sobre a terra morreu, exceto os que se salvaram na arca. Assim como só havia uma arca, e esta só possuía uma porta, assim também para nós hoje só há uma arca, e também só há uma porta, o Jesus Cristo de Nazaré. Em João 10, 9, ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Após o dilúvio, Noé faz um holocausto, que sobe como um cheiro suave e agradável a Deus. Deus ali estava dizendo, para haver salvação, era necessário um sacrifício. Deus então firma uma aliança com Noé e promete nunca mais destruir a terra com água e põe no céu um símbolo, o seu arco. Né? Na Bíblia não é arco-íris, né? A palavra não existe no hebraico a palavra arco-íris, existe a palavra arco. Então Deus colocou o seu arco. Observe que o arco na antiguidade ele era um símbolo de guerra. Um símbolo de guerra foi transformado em um símbolo de salvação e beleza. Em Gênesis 9, de 8 a 17, falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves e de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança. Ó,
estabeleço convosco a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, ó, a minha aliança, que estará entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então, gente, quando você vê o arco-íris, muito mais do que simplesmente a aliança de que Deus nunca mais cobrirá a terra com água, ali nós temos a aliança de salvação de Deus para com os homens. Interessante que no final da história de Noé, ele planta uma vinha, se embebeda e mostra as suas vergonhas. Noé é um ser humano igual a mim e a você. Interessante que sempre que Deus traz esses grandes personagens, mas a Bíblia sempre relata algum pecado desse personagem. Exatamente porque todos eram imperfeitos. Pois quando vier o perfeito, o que era imperfeito desaparecerá. Então, por exemplo, Abraão era pagão, adorador do sol. Moisés, ao invés de tocar, bateu na rocha. Davi matou Urias. Noé era justo e andava com Deus, mas também ele era imperfeito. A história de Noé é a história da humanidade. Um mundo corrompido, decaído, Deus exerce seu juízo sobre essa geração. Mas provém a salvação, a arca. Mateus 24, de 37 a 39, Jesus falando, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio foi um juízo de Deus para os que perecem, mas a arca foi a salvação para aqueles que creram e andavam com Deus. A arca era apenas um símbolo de Jesus Cristo de Nazaré. Assim também será na sua segunda vinda. Os que creem e estão marcados pelo sangue do Cordeiro serão salvos do juízo vindouro. Hebreus 11, 7 diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Nós somos herdeiros da justiça que é segundo a fé. Gente, o que é uma herança? Uma herança é algo, é um bem precioso e valioso que foi outro alguém que conquistou para você. Você não tem méritos naquilo ali. Você, digamos, recebeu uma casa de herança. Foi seu pai que trabalhou, que batalhou, que conseguiu comprar aquela casa, que construiu a casa. Você recebeu de mão beijada. Assim, a toda hora que a gente vê no Novo Testamento, essa palavra herança. Nós fomos feitos herdeiros. Herdeiros por quê? Por causa da obra de Cristo. Que obra? A obra da redenção. Ele que fez todo o trabalho, por isso nós somos herdeiros. Então, gente, a história de Noé, a aliança que Deus fez com Noé, era uma aliança de salvação. Ó, redenção na criação, salvação em Noé. Vamos ver agora a terceira aliança. Essa vai ser a última aliança que eu vou falar hoje. A quarta aliança a gente vai deixar para a nossa terceira aula, né? Que eu quero uma aula só para a terceira aliança, que é a aliança da lei de Moisés, que é fundamental em todo o enredo bíblico. Então, a terceira aliança foi a aliança com Abraão. Nos dias atuais, quando nós desejamos fazer uma aliança com alguém, o que é que nós fazemos? Nós vamos a um cartório e ambas as partes assinam um contrato, né? Geralmente tem duas testemunhas. Entretanto, gente, não era, logicamente, não era assim no Antigo Oriente, nos povos do Antigo Oriente, existiam cartórios, né? Então, eles faziam alianças de outras formas, eles tinham rituais próprios para fazer as alianças entre uma tribo e outra tribo, certo? E a aliança de sangue era o pacto mais íntimo, era o pacto, digamos assim, o auge, ela era inquebrável, ela era sagrada, ela era solene, ela não podia ser quebrada de forma alguma.
Então, os povos do Antigo Oriente, eles tinham um ritual característico quando desejavam realizar uma aliança, sendo a aliança de sangue aquela de mais alto grau, inquebrável. Gente, preste muita atenção nisso aqui, porque a conclusão disso que eu vou falar agora, a gente só vai ver no próximo, terceiro e último estudo, certo? Lá no final. Mas preste muita atenção para quando chegar lá a gente se lembrar. Quando dois povos do Oriente Antigo iriam realizar uma aliança, eles tinham um ritual característico. Que ritual era isso? O primeiro passo, eles tiravam sua capa, ou seu manto, e eles entregavam um para o outro. Então, você tira a sua capa e entrega para outra pessoa. A sua capa, ela representa você. Ao entregar a sua veste, você está dizendo, ó, eu estou lhe dando a mim mesmo. Todo o meu ser e a minha vida, eu prometo a você. Então, a outra pessoa, ela pega e faz o mesmo. Depois você tirava o seu cinto e entregava para aquela outra pessoa. Então, a próxima coisa a fazer é tirar o cinto e dar para outra pessoa. O cinto, o que é o simbolismo do cinto? O cinto segura a minha armadura, meu punhal, meu arco e flecha, minha espada. Então, simbolicamente, eu estou lhe dando toda a minha força e lhe prometo todo o meu suporte e proteção. Estou dizendo que toda a minha força e a minha habilidade de lutar está a seu dispor. Suas batalhas são minhas batalhas. Vou lutar com você e lhe proteger. A outra pessoa, ela faria então o mesmo. O terceiro passo era fazer a aliança propriamente dito. Preste bem atenção como é que se fazia a aliança no Oriente Antigo, nos povos antigos. O terceiro passo era realizar a aliança. A palavra hebraica, gente, para aliança é berit. Essa palavra berit, a tradução dela é literalmente cortar a aliança. Cortar a aliança. Então, quando eles iam fazer uma aliança, eles iam cortar a aliança. O que era isso? Eles pegavam o animal e partiam o animal ao meio. Partiam o animal ao meio. E colocavam o animal um de cada lado. Depois de dividir o animal, colocamos cada metade, um de cada lado, e passamos entre as partes. Né? As duas pessoas envolvidas na aliança, elas passavam entre as partes. Ao fazermos isso, estamos dizendo que queremos que a divindade nos parta ao meio, se de alguma forma um de nós quebrar a aliança. Divida-me ao meio e dê-me aos abutres, se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos. Então, cortar a aliança era isso. Você partia os animais e as duas pessoas envolvidas na aliança, elas passavam entre os corpos. Então, elas estavam dizendo, olha, eu quero que eu seja partido assim como esse animal foi partido, se eu quebrar a aliança. Em seguida, as pessoas, elas levantavam o braço direito e misturavam o seu sangue. Elas estavam fazendo uma aliança de sangue. Em seguida, erguemos os braços, cortamos as palmas das mãos e colocamos-las juntas, misturando o nosso sangue. Dessa forma, estamos jurando lealdade um ao outro. Misturando o nosso sangue, estamos misturando nossas vidas, pois a vida de uma pessoa está no sangue. Em seguida, gente, nós trocávamos os nomes, né? As pessoas envolvidas, elas trocavam o nome. Preste atenção nisso aqui, hein? Importante. Em seguida, após eles cortar e levantar o braço direito e firmar a aliança de sangue, eles trocavam os nomes. No momento em que o nosso sangue é misturado, trocamos de nome. Eu acrescento o seu sobrenome ao meu, enquanto você acrescenta o meu ao seu. Isso fazia parte do ritual da aliança de sangue. Em seguida, nós fazíamos uma cicatriz. O próximo passo é esfregar nosso sangue e fazer uma cicatriz como testemunho permanente da aliança. A cicatriz irá nos lembrar de nossas responsabilidades um para com o outro. É o selo que testifica a nossa aliança. Depois, nós finalizaríamos a aliança. Tudo que eu tenho é seu, minhas propriedades, minhas posses, o que é meu é seu. Se eu morrer, os meus filhos serão seus por adoção, e você será responsável pela minha família, e vice-versa. E eles concluíam a aliança fazendo uma ceia. Fazemos uma ceia para concluir a aliança e estabelecia-se um memorial. Todos os filhos, eles eram incluídos na aliança, até mesmo os que não haviam nascido. Eles fazem parte da aliança porque estão em nós. Assim estava firmado a aliança de sangue nos povos do Antigo Oriente. Bom, pois muito bem. Então, gravem esse ritual, que a gente vai precisar dele no final do próximo estudo, né? Isso é um ritual que os povos do Oriente Antigo, eles faziam. Depois, procurem na Bíblia a história da aliança em que Davi fez com Jonatas. Vocês vão conseguir identificar todos esses elementos nessa aliança. E em várias outras alianças que houveram durante os reis de Israel, vocês vão ver elementos dessa aliança. Gênesis 12, de 1 a 3, então Deus, né?
ele estabeleceu um plano para a formação de um povo que o servisse e que o representasse perante todas as nações. Ele, então, escolheu, a partir da parte de Deus, escolher Abraão de Ur dos Caldeus, e de sua semente sairia o povo que o serviria. Abraão era pagão, gente. Deus é que escolheu Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13, 15 a 16 vai dizer, porque toda esta terra que veste, hei de dar a ti e a tua descendência. Presta atenção, está no singular, hein? Para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Aí Gênesis 15, 18 diz, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Gente, aí Deus vai fazer aliança com Abraão. Gênesis 17, de 1 a 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, ainda era Abrão, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis, ó. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Olha aí o jargão, ó. Eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Gênesis 17, de 10 a 11. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, Deus faz uma aliança com Abraão, e então promete 3 coisas a Abraão. Que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. A segunda promessa é que os descendentes de Abraão iriam possuir a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. E a terceira promessa era que da linhagem de Abraão viria alguém que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão, então, pergunta a Deus qual é a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa. Gênesis 15, de 8 a 18. Presta atenção, gente, nesse texto. Gênesis 15, de 8 a 18. E disse a Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E Deus disse, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, ó, partiu os animais e colocou um de frente do outro, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Deus a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, Deus usou o ritual do Antigo Oriente para fazer uma aliança com Abrão. E olha que detalhe importantíssimo. Deus deu um profundo sono a Abrão. Ele não permitiu que Abrão passasse entre os animais, porque a aliança ela é unilateral. É uma aliança que vem da parte de Deus. Se Deus não cumprir, que ele seja partido.
E se o homem não cumprir, que ele, Deus, também seja partido, porque só Deus passou entre os animais. Gente, aqui nós temos alguns elementos, então, da aliança de sangue, né? O ritual da aliança de sangue. Deus partiu os animais ao meio, Deus passa entre os animais. Essa aliança é uma aliança unilateral, pois só Deus passou entre as partes dos animais. Deus deu um sono profundo a Abraão, de modo que ele não passasse entre as partes dos animais. Deus ali figuradamente estava dizendo, olha, se eu não cumprir, que eu seja partido. Mas se você não cumprir, que eu seja partido. Deus muda o nome de Abraão, porque fazia parte do ritual da aliança. Gente, no hebraico, o nome de Deus é Yahvé. Tetragrama Yahvé. Ele tem um Hzinho no final. O que foi que Deus fez? Ele acrescentou esse Hzinho no nome de Abrão, que fica Abraham, que quando traduz para a gente, fica Abraão. Então, ele deu o nome dele para Abrão, por isso que se tornou Abraão. A mesma coisa aconteceu com a Sarai. O que foi feito foi acrescentado um Hzinho no final do nome de Sarai, e esta se tornou Sara. Mais tarde, Deus reafirma a aliança com Jacó e também muda o nome de Jacó. É interessante que esse Hzinho, gente, ele está muito presente nos nomes hebraicos. Eu coloquei aí o meu nome aí na tela, aí, propositalmente hoje, Israel Carrá. Carrá é meu sobrenome, é o meu segundo sobrenome. Esse Carrá, gente, ele é judeu. O meu bisavô, ele era judeu legítimo. E esse Hzinho, ele é muito presente nos nomes judaicos. Esse Hzinho vem exatamente do nome de Deus, Yahvé. Então, esse Hzinho, ele é muito presente nos nomes judaicos. Então, esse Hzinho, Deus colocou no nome de Abrão, se tornou Abraão, e a Sarai se tornou Sara. Por isso que ele trocou o nome, porque fazia parte do ritual da aliança. E Deus, em seguida, estabelece a circuncisão como sinal da aliança. O sinal na carne. É interessante que os historiadores eles dizem que os povos antigos, quando eles iam ter uma batalha, uns contra os outros, o que é que normalmente eles faziam? Né? Quando o chefe de uma tribo ia enfrentar o chefe de outra tribo, ele levantava a mão. Quando ele levantava a mão, ele estava mostrando para o chefe da outra tribo todas as alianças de sangue que ele tinha feito com outras tribos. Então, aquela tribo inimiga, ela estava vendo, opa, essa tribo aí tem muita gente do lado dela. Era uma espécie de intimidação. Então, há várias alegorias importantes nesta aliança de Deus com Abraão. A nação que Deus prometera a Abraão não é apenas a nação étnica de Israel, mas aquela nação que viria pela fé em Jesus Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. Gálatas 3, de 6 a 9, diz assim, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O Israel étnico era apenas uma sombra do verdadeiro Israel de Deus, aqueles cuja fé estão em Cristo Jesus. A circuncisão na carne era apenas uma sombra da verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. Esse agora é o sinal da aliança. A gente não pode ver, mas é a circuncisão do coração. Gálatas 6, 15 a 16 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Olha, o Israel de Deus. A terra que mana leite e mel, muito mais do que a terra para os israelitas, era uma sombra da verdadeira cidade que nós esperamos, a Canaã celestial. A terceira promessa, que viria alguém de onde seriam benditas todas as famílias da terra, está falando de Cristo. Quem diz isso é Paulo, em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Quando Deus falou, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus estava falando de Cristo. A aliança de Deus com Abraão já previa que judeus e gentios seriam feitos um só povo, justificados pela fé em Cristo e sua obra redentora na cruz do Calvário, e não pelas obras da lei de Moisés ou por méritos próprios. Concluímos, pois, que na aliança com Abraão, Deus promete um povo tão numeroso como as estrelas do céu e a areia do mar, que muito mais do que o Israel étnico, era o Israel espiritual daqueles que creem em Cristo Jesus.
muito mais que a circuncisão na carne, o sinal do povo de sua aliança seriam aqueles circuncidados no coração. Muito mais do que a Canaã plena que emanava leite e mel, ele estava prometendo a Canaã celestial, a nova Jerusalém adornada para sua noiva, nosso descanso eterno, a qual Jesus Cristo é o Senhor. Em Apocalipse 22:5 diz que ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, já são 11h30. No próximo estudo, nós iremos focar na aliança com Moisés. Gente, é maravilhoso. O próximo estudo será maravilhoso. Que é a aliança com Moisés. É contigo, Marcelo. Glória a Deus, meu irmão. Provavelmente vai ser no dia 2 de janeiro. Não sei se vai ser possível ao vivo, porque Israel vai estar viajando, mas ele vai gravar e a gente vai tentar colocar no ar. Se por alguma razão aqui porque nós temos 3 problemas em informática, né? Ou é hardware, que é equipamento, computador, ou é software, que é programas, ou é peopleware, que é gente. Quando a gente não sabe operar alguma coisa, se por motivo qualquer a gente não souber colocar isso no ar, a gente marca um outro momento para ser ao vivo. Mas a gente vai tentar fazer de tudo para concluir no dia 2, né? Nada a acrescentar, só glorificar a Deus por essa palavra didática, pedagógica, ensinadora, que nos ajuda imensamente a construir percepções claras de como a Bíblia aponta para Jesus, né? A antiga aliança, a nova aliança, uma única aliança que se concretiza em Cristo Jesus, o sábado como significância de descanso. E fui lá para o Salmo 37, cara. Conhecer para confiar, confiar para descansar, descansar para entregar. Ou seja, descansa em Cristo Jesus, né? A nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança acima de quaisquer circunstâncias dessa vida. E depois a arca como símbolo de salvação em Cristo Jesus, uma aliança de salvação. Eu terminaria dizendo assim, que sombras aqui para mim é revelação. Essas sombras para mim é a mais plena revelação de quem Cristo é. Tudo em Cristo. E Jesus Cristo, ele é tudo em todos nós. Glória a Deus. O livro de Efésios, né? Se você vai fazer uma leitura de Efésios, a toda hora Paulo está dizendo, em Cristo isso, em Cristo aquilo, em Cristo aquilo outro, em Cristo, em Cristo, em Cristo. A toda hora é Cristo. No primeiro versículo ele já usa Cristo 3 vezes. Tanto em Filipenses é 3 vezes ali no primeiro versículo. Mas é assim mesmo. Cara, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, a você inclusive, e principalmente nesse momento, Israel, para quem pedimos uma bênção toda especial para você, para sua família, né? Que o Senhor volte para você, para sua família, para todos nós aqui nesse momento de nutre a sua face e nos abençoe com a sua extravagante graça, que o Senhor volte sobre todos nós o seu rosto e nos contemple, nos agracie, nos abençoe com a sua extraordinária paz, né? Que o amor de Deus, que é o nome, a identidade de Deus, a essência de Deus, deve ser a nossa, que a graça de Jesus, o Filho, que é a natureza de Deus, e é importante que seja a nossa, o jeito como a gente consegue viver, exercer e sentir efetivamente o amor tangibilizado, o Deus que se fez gente, ou seja, o amor do Pai se tangibiliza na graça do Filho que se faz gente e vem habitar entre nós, no propósito da comunhão do Espírito Santo, que é o jeito como o nosso Pai quer que nós vivamos em família, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as inspirações, as consolações, o ânimo, o encorajamento, né, e especialmente a comunhão do Espírito Santo, que essas bênçãos preciosas da Trindade estejam no meio de todo o povo, em nós, que essas verdades profundas falem ao nosso coração a ponto de nós vivê-las profundamente, que essas bênçãos preciosas façam parte da nossa vida, hoje, amanhã, depois de amanhã, e em todos os lugares, inclusive em todo o povo de Deus ao redor desse mundo. Em nome de Jesus. Israel, um beijo grande, abraço com alma. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu estudo, por nos dedicar esse tempo nos ensinando dessa forma tão bela. E voltamos aí eu acho que segue, né? Segue os capítulos finais que a gente vai terminar, e dia 2 a gente volta com Israel, fazendo a conclusão e no finalzinho lendo todo o texto. Né? Porque aí dá uma clareada muito grande. Ou seja, a gente vai ler depois de estudar. Aí vai ficar muito bonito de se ler esse texto. Essa é a ideia.
depois de todas as percepções. Grande abraço a todos. À noite, às 19 horas, culto da família, através do Instagram do Carlinhos, todos são convidados. E dia 26, culto presencial, lá no Colégio 7 de Setembro, o último culto do ano, culto de Natal, mesmo um pouquinho depois do Natal, mas vai ser o nosso último culto do ano, todos são convidados, seria muito legal que nós estivéssemos em família ali, celebrando juntos o encontro, essa pedagogia extraordinária do encontro, da comunhão uns com os outros, uns pelos outros, em nome de Jesus. Grande beijo. Valeu, Israel. Grande abraço. Tchau.